Uma outra característica qualitativa de melhoria da informação é a verificabilidade, né? A verificabilidade, sob a ótica, né, da estrutura conceitual, significa que diferentes observadores, eles podem chegar a um consenso, né, não necessariamente um acordo, mas um consenso quanto ao retrato de uma realidade econômica. Então, há um entendimento de que certo fato foi evidenciado fidedignamente aquilo que se propõe. Então, a verificabilidade também auxilia na representação fiel, na representação verdadeira, né? Ela pode ser obtida aí de duas maneiras: diretamente, né? Por exemplo, a contagem física do caixa. Então, se eu estou reportando 100 mil reais no balanço de caixa, quando eu vou contar o dinheiro que tem disponível na empresa, tem que ser exatamente os 100 mil reais. Então, essa é uma verificação direta. Ou uma verificação indireta, né? Quando você, por exemplo, para estabelecer o valor justo, como base de avaliação, alguns ativos e passivos são avaliados a valor de mercado. Em alguns casos, não existe mercado ativo para determinados itens. Então, os profissionais eles precisam de exercer julgamentos, estabelecer premissas, mas isso tem que estar o quê? Tem que estar disponível, tem que estar em notas explicativas, por exemplo, para que isso seja verificado, para que isso seja checado, né? Então, é de suma importância, principalmente, né, quando se usam, quando se utiliza aí de estimativa, né, do método indireto aí, que haja uma divulgação das premissas que foram utilizadas, quais foram os métodos utilizados para a obtenção daquela informação, né? Quais seriam os fatores, as circunstâncias que suportam, né, para que isso dê subsídio aí e atribua a característica de verificabilidade a essa informação divulgada. Uma outra característica é a tempestividade, né? A informação ela tem que estar disponível para os tomadores de decisão a tempo. Então, a informação ela tem que ser oportuna. Geralmente, uma informação mais antiga é aquela que tem menos utilidade, né? Quanto mais demora na divulgação de informação, é possível que ela perca a sua relevância, né? Então, tem até um ditado: é melhor 80% certo na hora certa do que 100% certo na hora errada, né? E precisa haver um julgamento, né, para ponderar a questão da tempestividade e da verificabilidade. Vai se precisar utilizar de estimativa para que haja, né, essa divulgação oportuna, tempestiva de alguns fatos, mas precisa haver aí uma ponderação entre, né, essa verificabilidade, essa informação que foi estimada e essa necessidade de divulgar uma informação no tempo certo. E uma outra característica seria a compreensibilidade. As informações que vão sendo divulgadas, elas precisam estar claras, concisas, né? Elas precisam ser compreensíveis. Agora, um ponto importante destacado, né, na própria estrutura conceitual é que se certos eventos são complexos e não são facilmente compreendidos, isso não é razão para não divulgá-los. Tá? Se você não divulgasse essa informação, ela estaria incompleta e
enganosa. Então, se há algo complexo e difícil de ser entendido, isso tem que ser divulgado, mas tem que, de certa forma, ser esclarecido da melhor forma possível, né? Além disso, os relatórios contábeis financeiros, eles são elaborados para usuários que já têm um conhecimento razoável de negócios e atividades econômicas. Então, a informação que está sendo divulgada não é para qualquer um, né? Lembremos aí dos principais usuários: investidores, credores e financiadores. Então, de certa forma, esses usuários têm que ter um conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas, né? Para compreenderem aquilo que está sendo divulgado. Aqui no slide 39 a gente tem um exemplo de um balanço que não é compreensível, né? Então, é um balanço antigo, mas na revista Maiores e Melhores ele foi eleito aí como a pior divulgação. Então a gente observa um desordenamento, né, uma falta de compreensão, tanto no balanço patrimonial quanto na demonstração de resultado do exercício. Então, uma mistura de valores, não há uma segregação. Então, isso é um exemplo de informação não compreensível aí, quer dizer, que não vai servir para o processo de tomada de decisão dos usuários. E um outro ponto principal também dentro da estrutura conceitual é o elemento das demonstrações contábeis. Então, é onde são estabelecidos conceitos do que sejam ativos, passivos, receitas e despesas. Tudo que vai ser registrado, todos os eventos registrados na contabilidade, ou eles vão ser ativos, ou eles vão ser passivos, ou receitas ou despesas. Então, na estrutura conceitual, são estabelecidos os conceitos, a base para suporte aí dos pronunciamentos técnicos específicos relacionados a cada um desses elementos. Então, na estrutura conceitual, a gente tem o conceito geral. Em cada pronunciamento específico, que vai tratar de ativo intangível, ou de instrumentos financeiros, ou de reconhecimento de receita, o conceito básico não pode fugir ao que foi estabelecido na estrutura conceitual. Então, tem que estar de acordo, né, com o que foi estabelecido como base aí para conceito desses elementos. Então, a gente tem, né, o grupo de ativos, a gente tem o grupo de passivos, o patrimônio líquido, que acaba sendo uma diferença entre ativos e passivos, e as contas de resultado, que seriam as receitas e as despesas. Nos próximos slides a gente vai ter um detalhamento maior, né, de cada um desses elementos aí das demonstrações contábeis. Então, o evento econômico que vai ser registrado pela contabilidade, ele vai ser registrado ou como ativo, ou como passivo, ou como receita, ou como despesa. E na confrontação, né, de ativos e passivos, a gente tem o residual, que é o patrimônio líquido. Então, quais seriam as características de um ativo? O que é um ativo? Para ser um ativo, a principal característica é geração de benefício econômico futuro. Então, qualquer que seja o ativo,
por trás dele, ele tem que gerar benefício econômico futuro. Né? E a gente pode traduzir isso como conversibilidade em caixa. Ele ajuda a gerar caixa ou pode também evitar saída de caixa. Né? Mas esse benefício econômico, de certa forma, ele tem que ser traduzido em fluxo de caixa. Ele acaba sendo resultado de eventos passados, né? Então, a aquisição de uma máquina é passada, essa máquina vai ser usada na produção de outros de produtos, né, que vão ser vendidos e que vai gerar caixa para a empresa. Então, está aí o benefício econômico. E, de certa forma, esse ativo ele tem que ser um recurso controlado pela entidade. Sendo um recurso controlado, a entidade, de certa forma, ela usufrui exclusivamente desses benefícios que estão sendo gerados pelo ativo. Então, ela restringe, de certa forma, a utilização aí desses benefícios por terceiros. Então, essas seriam as principais características para que a empresa tenha um ativo dentro da sua estrutura patrimonial. Gere benefícios econômicos, seja resultado de eventos passados e seja um recurso aí controlado pela entidade. Para reconhecimento do ativo, quando a gente pensa em reconhecimento, levar esse ativo até o balanço patrimonial, para que ele seja divulgado. Então, o reconhecer o ativo é para que ele apareça aí como tal no balanço patrimonial. Então, precisa haver uma probabilidade alta, né, de realização de benefício econômico futuro e precisa haver uma confiabilidade na mensuração do custo ou valor. Então, se você tem um ativo pela expectativa de geração de fluxo de caixa futuro, mas que você não consegue atribuir um valor com confiabilidade, isso não pode ir para o balanço patrimonial. Por exemplo, as marcas que são criadas pelas empresas. Não há discussão de que não gere benefício econômico para a empresa, né? Isso contribui para a geração de caixa. Só que estabelecer um valor, quem cria, né, tem uma tendência a aumentar o valor dessa marca. E aí, por não haver consenso, por não haver confiabilidade, isso não é registrado. Então, isso não aparece nos balanços patrimoniais. Mas aí agora, quando alguém está disposto a comprar a marca, aí sim você tem o quê? A objetividade, né, a mensuração, a confiabilidade no valor que foi atribuído para aquela marca. Então, alguns ativos não aparecem no balanço patrimonial, tá? Ou pela falta, né, de certeza de geração de caixa, ou pela falta de objetividade, de confiabilidade no estabelecimento aí do seu custo ou seu valor. Então, quando existe esse grau de incerteza alto, isso vai para o resultado do exercício. Por exemplo, hoje gastos aí com pesquisas, principalmente as indústrias farmacêuticas. Inúmeros recursos estão sendo gastos em pesquisas. Só que como existe um grau de incerteza, né, da entrada de recursos pela decorrência da comercialização de determinados, da efetividade de determinados medicamentos, todos esses gastos são descarregados aonde? Diretamente no resultado do exercício como despesas, né? Eles não são ativados para futuramente serem alocados ao resultado. Isso vai diretamente impactar o resultado da companhia. E um outro elemento, né, que interfere
no reconhecimento dos ativos é a questão da materialidade. Então, novamente, o exemplo das ferramentas. Quer dizer, como o valor é pequeno, não vai fazer diferença, é irrelevante, né, atribuir, por exemplo, estabelecer como um ativo imobilizado, depois depreciar, isso pode ser perfeitamente ser alocado como uma despesa no resultado do exercício. Então, todos esses elementos estariam relacionados aí ao reconhecimento de ativos no balanço patrimonial. O que eu tenho de exigência para que esses ativos apareçam aí no conjunto de ativos de uma entidade. Do passivo, né, o passivo ele é a obrigação, uma obrigação presente, que pode ser legal ou não formalizada. Ela pode ser decorrente de contratos, de requisitos estatutários, mas pode ser decorrente também de práticas e costumes. Então, quando você compra uma mercadoria, você estabeleceu uma relação com o seu fornecedor e tem uma obrigatoriedade legal de pagar por essa mercadoria. Mas às vezes a empresa vende uma mercadoria e ela já vem praticando, por exemplo, a concessão de garantia. Então aquilo é tão comum na empresa que os clientes compram justamente na confiança daquela garantia que é estabelecida pela empresa. E aí, isso acaba sendo não formalizado, né? Porque no futuro, se o cliente vier reclamar a retificação, né, de algum defeito, depois aí do momento da venda, a empresa acaba tendo que arcar com essa responsabilidade, com essa obrigação em decorrência da venda que ela efetuou. Então, é uma obrigação presente, decorrente de eventos passados. A empresa toma um recurso emprestado, passado, e ela tem a obrigação aí de liquidá-lo, né, no prazo estabelecido. E todo passivo, ele sacrifica ativos da entidade. Quando a gente pensa, né, no conjunto de obrigações que vão aparecer no balanço patrimonial, esses passivos, essas obrigações, elas acabam por consumir caixa da entidade. Num determinado momento, vai se haver a exigência de liquidação dessas dívidas, né, de pagamento dessas obrigações, né, para satisfazer aí o direito de terceiros. E, assim como o ativo, né, a gente tem alguns requisitos para reconhecimento, para levar esse passivo dentro da estrutura do balanço patrimonial. Então, quando for provável uma saída de recursos, então vai haver um desembolso provável, isso é encarado como um passivo. E o valor, né, dessa obrigação, de certa forma, também tem que ser estimado de forma confiável, né? Então, nós teríamos aí a saída de recursos provável, aliado à confiabilidade na determinação do valor pela qual essa liquidação será feita, né? Então, seriam as duas características para que a gente reconheça algum tipo de obrigação efetivamente como passivo, né? Como levar isso ao balanço patrimonial. Como patrimônio líquido, né? Na verdade, a gente tem uma confrontação. Se eu tenho ativos que geram benefícios econômicos e passivos que consomem benefícios econômicos, quando a gente pensa no patrimônio líquido, o patrimônio líquido é um residual
desses benefícios contra essas exigências, essas obrigações, né? Mas dentro do passivo a gente tem várias classificações, dentro do patrimônio líquido a gente tem várias classificações e subdivisões desse patrimônio líquido. Então esse residual, ele pode ser decorrente de recursos que são reportados pelos sócios, por exemplo, capital social, a integralização, a entrega de capital para formar uma entidade, uma empresa, né? Isso estaria na categoria de capital social, de recursos aportados pelos sócios. A gente pode ter algumas reservas que são resultantes de apropriação de lucros. Então, do resultado do exercício, pode haver uma destinação diferenciada. Então, eu tenho vários tipos de reservas, reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, que é uma forma de reter, de apropriar parte do lucro que vai ser incorporado nesse patrimônio líquido. E também as reservas de manutenção do capital, então, que são chamadas reservas de capital. A finalidade é para manter a integridade do capital social da companhia. Então, tanto as reservas de lucro quanto as reservas de capital, elas podem indicar alguma restrição sobre a capacidade de distribuir ou aplicar aí, os recursos patrimoniais. Então, de modo geral, o patrimônio líquido é um residual na confrontação, dos ativos e dos passivos das obrigações da empresa. Mas dentro do patrimônio líquido, a gente tem uma subdivisão, uma reclassificação aí, desses recursos que ali estão classificados. E o reconhecimento do patrimônio líquido vai depender de como a empresa reconhece ativos e passivos. Então, no caso de aporte dos sócios, o valor que está sendo entregue vai para o caixa, é um ativo. A contrapartida, que representa exatamente esse compromisso feito com a entidade, fica dentro do patrimônio líquido. Quando a empresa tem lucro e que ela vai se propor a distribuir esse lucro, quando existe a proposta de dividendos, isso passa a ser um passivo, e a contrapartida impacta o patrimônio líquido. Então, o reconhecimento, por isso é que ele é o residual. O reconhecimento do patrimônio líquido vai depender exatamente do reconhecimento dos ativos e dos passivos da entidade. Bom, e aí dentro do ativos e passivos compõem principalmente aí o balanço patrimonial, o relatório que a gente chama de balanço patrimonial. E as receitas e as despesas, elas vão compor principalmente a demonstração do resultado do exercício. E as características de uma receita é que a gente tem aí recursos que são oriundos de transferências de terceiros. Então, você pode ter uma contraprestação direta ou indireta. Indireta, por exemplo, no caso de parcerias, de doações, de transferências governamentais. Então, recebem-se recursos de terceiros sem uma contraprestação direta. Por outro lado, a gente pode ter receitas provenientes, decorrentes das principais atividades a que a empresa se propõe. Então, se é uma empresa prestadora de serviços, a receita dela é proveniente exatamente da prestação de serviços. A empresa que se propõe a comercializar bens e produtos,
A receita é proveniente dessa atividade principal a que ela se propõe. Então, existe uma contraprestação para a obtenção dessa receita. E para reconhecimento, né, da receita, essa receita ela tem que ser determinada também em bases confiáveis, né? E toda receita ela provoca um aumento nos benefícios econômicos futuros da entidade. Então, de certa forma, o reconhecimento de uma receita impacta ou no aumento de um ativo ou na diminuição de um passivo da entidade. Então, quando vende mercadorias e vendeu a prazo, você tem uma receita pela transferência, né, da mercadoria, mas um impacto aonde? Nos ativos da entidade, porque você tem um direito de recebimento de caixa no futuro. Então, toda receita, quando ela é reconhecida, ela vai gerar ou um aumento de ativo ou uma diminuição de passivo na estrutura patrimonial. Agora, isso não significa que todo aumento de ativo ou toda redução de passivo corresponda a uma receita. Tá? Um outro elemento do resultado, né, da demonstração de resultado de exercício, são as despesas. E toda despesa consome ativos da entidade. Então, quando a gente pensa num processo de, vamos supor, uma indústria que utiliza uma máquina para a produção de produtos que no futuro vão ser vendidos. Quando esse produto é vendido, a gente tem o reconhecimento de uma receita pela transferência desse produto para os clientes, né? Isso impacta no aumento patrimonial pela entrada de recursos decorrentes da venda. Agora, qual foi o sacrifício para a empresa gerar, por exemplo, essa receita? Então, você tem alguns consumos de bens e serviços necessários para a geração dessa receita. Então, toda a mão de obra envolvida na produção, toda a mão de obra que foi utilizada, que foi consumida, isso é encarado, né, de certa forma, como um custo, né? Essa despesa, de um modo geral, ela é entendida como consumo. Depois, na hora que a gente tem a apresentação, parte dessa despesa ela é caracterizada como custo e parte dessa despesa é encarada como uma despesa operacional. O consumo da própria máquina é um sacrifício. E aí, nesse momento, é que parte do valor da máquina vai sendo trazido para o resultado, né, como custo. Um edifício que está sendo usado, ele é ativado, mas à medida que ele vai sendo usado, que ele vai sendo consumido, parte do valor dele vai sendo alocado para o resultado do exercício como uma despesa. Então, toda despesa, ela consome ativos da entidade, mas representa exatamente esse consumo de bens e serviços com o intuito de gerar uma receita.